Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Ficou bom. Eu quero boa vibração, senão eu vou ficar desse tamanho, né? Mas como eu sei que esta casa abençoada tem boas energias, bons fluidos, e essa energia já foi trabalhada antes de nós chegar aqui, então eu tenho certeza que estou muito bem amparado pelo carinho, pelo amor, pela atenção de cada um. E a gente sabe que esta casa faz parte da minha vida, sempre fez e fará sempre. Vamos então nos equipar. E agora ficou melhor, né? Bom? Ok. Então, meus irmãos, eu trago um abraço dos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz e também os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo, a equipe espiritual dessa casa, Bezerra de Menezes, e o meu amigo espiritual que está no meu lado. E os meus agradecimentos pelo convite, mais uma vez, que a gente fica muito honrado mesmo, quando recebe um convite para participar deste grande banquete que é a doutrinária dessa casa abençoada. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, dizer da minha satisfação, da minha alegria em ver 4 elementos que passaram junto de mim, não como um professor, porque ninguém é mestre de nada. A casa espírita, o único mestre é Jesus. A gente teve a felicidade de transmitir a estes irmãos, preparar estes irmãos para a tarefa espírita, que são esses queridos e amados que me acompanharam, com exceção da Eliane e do João, esse casal amigo, que começaram comigo no Centro Espírita Maria de Nazaré, e que foram fundadores do Centro Espírita André Luiz, aqui na Barra do Iriri. E a nossa irmã Aline e o nosso irmão Wilson. Então é uma alegria muito grande em ter e saber que vocês fazem parte hoje da equipe de ceareiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Fizeram uma ótima escolha. Então, meus irmãos, sejam abençoados, como já são por esta casa abençoada, dando continuidade, tudo aquilo que vocês se dedicaram, aprenderam e colocaram na prática. Abra este coração de vocês, que eu conheço muito bem, a serviço do amor, da caridade dessa casa espírita, a estes irmãos que aqui se encontram. Deus o abençoe a cada um. Trazemos para a noite de hoje, queridos irmãos, um tema muito convidativo para a vida do qual estamos vivendo, que é o tema melancolia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata de bem-aventurado os aflitos. Então, este capítulo nos traz temas de profunda importância, que devemos não apenas ler, porque ler é uma coisa, estudar é outra coisa, e o mais importante, colocar em prática, que é a parte difícil. Mas não coloque sempre assim, é tão difícil. Quando a gente coloca, é tão difícil,
É porque a gente alimenta aquilo que é negativo e que não quer. Tudo que é difícil é bom. É uma conquista. E o estudo do Evangelho é uma conquista. E nós devemos estudar e colocar na prática, que é o principal. Se é difícil hoje, mas amanhã ele é melhor, mais fácil de compreender. Sabendo nós que somos espíritos eternos e que a morte só existe no corpo, então levamos todo esse manancial de conhecimento para a espiritualidade. Então não percam tempo de estudar e praticar dentro das nossas possibilidades. Então, melancolia. Vamos lá, né, Sérgio? Isso. Melancolia, substantivo feminino, que é estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Estado de grande tristeza e de desencanto, que leva à depressão. Então, a melancolia, meus irmãos, que logo em seguida nós vamos trabalhar em cima do capítulo 5, no item 25 do Evangelho. Então ele vai trazer um profundo esclarecimento para nós. Mas aqui está dizendo um estado mórbido, estado no qual a pessoa se encontra triste. E quem não passa por momentos de tristeza e melancólico, depressivo, eu friso muito bem que nós não podemos considerar tudo depressão. Nós temos momentos depressivos, mas não somos depressivos. A depressão, meus irmãos, existe sim, e tem que ser tratado com muita seriedade, com psiquiatras. Então, é um estado patológico, mas não esses momentos depressivos que nós temos, certos momentos, todos nós temos. Tem dias que a gente está meio para baixo, mas só que se nós começar a alimentar esses momentos de queda, nós vamos agravando a situação e psicologicamente nós vamos tratando de uma situação que nos leva a um estado patológico. E isto é muito perigoso, a ponto que nos leva a suicídio. Quantos suicídios leva pelo estado depressivo? Nós tivemos um caso muito recente aqui na Palhoça, de uma jovem de 26 anos, que saiu, os pais pensavam até que ela tinha ido para o seu trabalho, e ela dentro do seu carro, de manhã cedo, atirou sobre ela e veio a óbito. Depois foram ver, ela era uma depressiva, estava tendo um tratamento depressivo. Agora, o que levou? Qual a causa que leva a esses estados? Então, a pessoa deve, os seus familiares principalmente, deve estar muito vigilante a casos como esse, principalmente os pais em relação aos filhos, prestar bastante atenção, a esposa em relação ao marido e vice-versa. Dentro das famílias, quantos casos dessa ordem acontece em estado grave?
Então temos aqui no capítulo 5, no item 25, François de Geneve, ele nos dá um esclarecimento, um estudo em cima disso para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz assim para nós: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Quantas vezes isso acontece, né? Essa tristeza, esse abatimento, né? E que nos consideramos amargo a vida, difícil a vida, sem vontade de lutar. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, ou abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então cai aquela dificuldade, né? Essa lassidão, essa falta de força, esse desânimo, essa tristeza, que é muito comum as pessoas, quando vêm conversar conosco num atendimento fraterno, ou até mesmo na rua, quando nos encontra, e que dizem: seu Altamiro, a vida para mim não tem mais sentido, eu não sei por que eu vivo neste mundo. E aí discorre uma série de problemáticas em relação à sua vida pessoal, em relação à sua vida familiar, em relação aos filhos, marido e esposa, enfim. São casos diversos. Se a pessoa não tiver um conhecimento da razão da vida, a razão, o motivo do qual nós estamos aqui nesse mundo, de prova e de expiações, e que fizemos a nossa programação na espiritualidade, nós realmente criamos essa situação e que nos leva ao ponto que eu acabei de falar, à depressão e ao suicídio. Porque acha que a vida é simplesmente essa, material. Então buscamos a felicidade fora de nós. Buscamos das coisas da matéria. Então, as coisas da matéria é uma felicidade transitória, passageira, momentânea. Por isso que a felicidade neste mundo ela é relativa. Ela não é completa. Porque a felicidade completa é a felicidade espiritual, de acordo com o grau evolutivo do qual nós não vamos nos encontrar na espiritualidade. Porque se nós não nos libertar aqui na matéria, nós vamos também ter os mesmos sintomas, as mesmas melancolias na espiritualidade. Vamos para regiões de sofrimentos, de dores, de lamentações, de inconformação. E como é difícil, meus irmãos, como a gente se lamenta tanto. Vamos parar um pouco com essas lamentações. Vamos confiar mais em Deus, em Jesus. Qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Ele não disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Então ele está nos convidando para ir ao seu encontro,
não esperamos que ele venha mais uma vez para, como uma varinha mágica, bate em cada um de nós e nós nos transformamos. Não, essa transformação é nossa, é nós que temos que fazer, em cada um de nós, individualmente. Aspiramos um mundo transformado, um mundo regenerado, mas essa regeneração tem que fazer em cada um de nós. É nós que temos que fazer a regeneração. Se eu me regenero, se eu compreendo, se eu mudo as minhas atitudes, a forma de pensar, eu automaticamente, eu estou transmitindo essas energias de mudança para o meu irmão e ele vai se espelhar em mim. Poxa, aquele irmão tinha uma vida tão difícil, tão complicada, e hoje, como ele mudou, não é mais aquela pessoa. A gente senta perto dele, conversa, sente um prazer tão grande, que não dá nem vontade de mais sair perto dele. E antes não. Ele tinha uma energia tão pesada que parecia que fisgava a gente. E a gente ficava louco para sair de perto. Não é assim, às vezes, quando a gente encontra alguém que a gente começa a conversar, até o abraço. Olha o abraço, meus irmãos. Como estava fazendo falta o abraço. A gente estava aprendendo a soquear um outro, né? E aí é de sopro. Então vamos parar, já está na hora de abraçar sim. Ah, porque essa transfusão de energia, uma transfusão de energia, desde que esse abraço seja carregado de amor, de energia boa, de bons pensamentos, não de coisa doentia, melancólica. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Enfraquece a nossa vontade, perdemos a força, a coragem. São inatas no espírito de todos os homens as inspirações por uma vida melhor. Quem não quer, né? Uma vida melhor. É o que mais nós procuramos. Mas essa vida melhor tem que ser trabalhada em nós. Não é o outro que tem que me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Para fazer a felicidade do outro. Ah, mas o meu marido não me deixa em paz. Como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou ser feliz com este homem? E ele diz a mesma coisa para a mulher. E os dois juntos dizem para os filhos. Como é que a gente vai ser feliz com esses filhos problemáticos? Vai para o trabalho e diz, como é que eu vou ser feliz com esse patrão chato, que implica, que pega no meu pé, com meus colegas de trabalho? Como é que eu vou ser feliz se eu entro num trânsito complicado, de pessoas malcriadas, agressivas? Então, o indivíduo sempre quer que o outro faça ele feliz. E o que é que nós estamos fazendo para o outro ser feliz? Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Primeiro eu tenho que trabalhar em mim. Será que é o patrão que é chato? Será que a esposa é chata? Será que o marido é chato? Será que os filhos são complicados? E eu? O que é que eu sou? E um compromisso que nós assumimos na espiritualidade. Não conta? Esquecemos temporariamente, porque voltamos, vamos relembrar. Os nossos compromissos assumidos na espiritualidade. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui a trabalho, em missão, em prova e expiação. Então, nós aspiramos à vida, à felicidade. São inatas no espírito todos os homens aspirando por uma vida melhor. Mas não a busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia alguns espíritos que lhe pertence a Deus, para vos instruírem, olha o que está aqui na nossa mesa aqui.
Olha a missão de Kardec. Olha a terceira revelação. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo. São espíritos de escola, espíritos de níveis elevados, que vieram e que estão junto de nós, para nos trazer as devidas informações como devemos proceder. Que a vida não cessa em um túmulo, que a morte do corpo é simplesmente uma passagem, porque o espírito é eterno. Levamos para a espiritualidade tudo aquilo que somos e o que fizemos, de bom ou de mal. Então vamos trabalhar este depósito de amor, de bondade, de tolerância, de compreensão, de perseverança, de fé, de coragem, que falta muito em nós, acerca da felicidade que Ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E eu não passei, né? Então é só para vocês ficar curiosos, prestar mais atenção em mim. Então, meus irmãos, aqui está o que a gente leu. Bom, então nós temos, olha, aqui está falando em família. Compromisso, missão em família, que é sagrado, meus irmãos. O compromisso que nós assumimos na espiritualidade. Este comprometimento de dois espíritos, que na data certa, no tempo certo, no lugar certo, se encontram e trocam aqueles olhares, né? Aquela princesa e aquele príncipe, que se não for bem trabalhado, ele vira sapo e ela abóbora, né? Parece que é assim o conto da história, né? Então, alimente essa princesa do início ao fim. Eu encontrei a minha princesa, ela tinha 16 anos, eu tinha 20. Com 22 anos e ela com 18, já éramos pais. E até agora falta um aninho só para 50 anos de casado. Muito bem casado. Uma felicidade. Uma grande companheira no meu lado, em todos os sentidos. Uma alma abençoada, que sou muito grato a Deus pela bênção de ter aquela querida e amada irmã de caminhada junto de mim. Compromissos, meus irmãos, assumidos na espiritualidade. Aquele olho que bateu lá numa multidão, que era um momento de muita gente, uma festa, né? E nós se encontramos e foi como um imã que nos atraiu. Então, esse compromisso de família, e não é esse compromisso que casou hoje, descasa amanhã, casamento de novela. Não é isso, meus irmãos. São comprometimentos. Aqueles filhos que vêm ao nosso encontro, dentro do nosso lar, já estávamos comprometidos. Então, não se faz necessário entrar em estado melancólico, dizendo, eu não consigo mais suportar este homem, ou não consigo suportar mais essa mulher. Temos sim que pedir a Deus, nos momentos difíceis, meus irmãos, busque, sentem de frente um para o outro e converse, o diálogo.
se perdoem, se amem, se compreendam, porque tudo passa. Alguém tem que dar o braço a torcer. Vamos deixar de ser orgulhoso, egoísta, porque isso não leva a nada. E através desses gestos de amor, de compreensão, nós vamos transmitindo aos nossos filhos como um grande exemplo de educação. A educação não se dá pelo grito, nem com palmadas, mas com diálogo e com o exemplo acima de tudo. O exemplo arrasta. A palavra às vezes convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo que tivemos dos ensinamentos de Jesus. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sedes fortes e corajosos. Forte e corajoso. Como falta isso em nós? Ser forte e corajoso no momento difícil. Para os suportar, afrontai-vos, resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos que por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Nossos familiares que antecederam, já desencarnados, nossos amigos, nossos parentes, espíritos que ficaram na espiritualidade torcendo por nós, família espiritual, orando por nós, anjo guardião, nosso mentor espiritual, nos dando toda a sustentação no transcorrer da nossa caminhada evolutiva, sabedores que eles são das nossas dificuldades e dos nossos compromissos assumidos aqui na matéria, sabendo que esse grande desafio, nesse mergulho, nessa porta larga, que nos leva a muitas direções, sabendo também dos nossos pontos falhos, eles ficaram torcendo por nós. Será que aquele irmão que hoje tem o nome de Altamiro, que se comprometeu a ser espírita, ser um servidor dentro da casa espírita, ser um divulgador do Evangelho de Jesus, fundador de centros espíritas, formador de grupos de estudos, dirigente, palestrante. O que é que este irmão está fazendo? E como é que este irmão vai voltar para nós? Será que nós vamos ter a felicidade de ser tão recebido, tão bem recebido, assim como eu fui aqui por vocês, encarnados, recebendo o mesmo abraço, o mesmo carinho, a gratidão? Mas não podemos pensar nisto como merecimento, porque nós estamos pagando dívida, certo, meus irmãos? Nós somos devedores, e muito devedor. Deus nos concedeu e nos concede momentos e missões preciosas dessa ordem,
de grande responsabilidade para nos testar e para nos dar oportunidade de evoluir através da caridade, através do amor, através da benevolência com todos os nossos irmãos, não é só na casa espírita, é em todos os momentos, principalmente no meio familiar, dentro da família, aonde a reunião de espíritos ali se encontram, comprometidos um com o outro. Então, para que quando nós voltar, nós receba e seja bem recebido. Ou caso contrário, de acordo com o nosso campo vibratório e melancólico, nós nos direcionamos a regiões de sofrimentos e de dores. E estes irmãos continuam a nos ajudar. Então, por isso, devemos fazer por merecer essa bênção que Deus coloca em nossas mãos. A vida tem sentido? O que é a vida? Porque e para quem vivemos? A dor faz parte da vida? A dor tem sentido? São questionamentos e perguntas que nós fizemos no nosso cotidiano. Todos os momentos estamos fazendo, diariamente estamos fazendo essas mesmas perguntas e ficamos pensando. E a doutrina espírita, através da codificação, através desses livros abençoados, como temos aqui, o Livro dos Espíritos, 1019, Perguntas e Respostas, Ciência, Filosofia e Religião, está centrada, focada no Evangelho. Aqui, meus irmãos, aqui está Jesus falando para nós. Não podemos sair desses dois faróis, refletores, bússola. Refletores porque clareiam não o caminho da matéria, mas a escuridão da alma que trazemos ainda, a cegueira da fé cega. E aqui a doutrina espírita veio nos libertar da fé cega, da cegueira, para nos colocar num caminho reto, na luz verdadeira. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Assim disse Jesus para nós. Temos que trabalhar, devemos trabalhar essa luz que existe em cada um de nós. Façamos isso, meus irmãos, para ter uma vida melhor, para que quando surgir os problemas da melancolia, a tristeza, a depressão, recorremos ao Cristo. Vinde a mim todos vós que estiver aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, corremos a Jesus em oração, ao nosso mentor amigo que está sempre no nosso lado, nosso anjo de guarda. Buscamos a religião, façamos o Evangelho no lar, como há pouco foi feito a leitura maravilhosa. Essa casa, se alguém não tem um conhecimento, como fazer o Evangelho no lar? Procure, indague, que aqui tem os nossos irmãos que vão instruir, vão orientar como fazer o Evangelho no lar. Evangelização das nossas crianças, que aqui nós temos. Tragam as crianças para ser evangelizadas. Evangelize seus filhos em casa, através do Evangelho, através do exemplo, da educação, do amor
Diga para o seu filho: meu filho, eu te amo, para que quando nós ficar velhinho, esses filhos vão nos retribuir com o mesmo abraço e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Façamos isso, meus irmãos. Vamos nos libertar dessa melancolia que trazemos dentro de nós, essa tristeza. Que Deus o abençoe a todos. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a Jesus, a atenção de todos vocês e essa equipe maravilhosa, abençoada, de mentor espiritual, falange amiga de Bezerra de Menezes, que já conhece o Altamiro nessa casa. Muita paz e que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado.